Olá, estamos nos aproximando das eleições municipais. Eleições estas que serão as mais importantes da história moderna do nosso país. Para tanto, os sindicatos filiados à FEComércio estarão disponibilizando a oportunidade aos candidatos de passar o seu projeto, seus objetivos e todas as suas intenções em relação ao município para os quais se candidatam à direção. E com isso, facilitar a tomada de decisão do eleitor em que candidato ele votará. Aproveitem essa oportunidade para expor todos os seus objetivos. E eleitor, aproveite essa oportunidade também para tomar uma decisão serena e consciente sobre seus próximos 4 anos. Desejo sucesso a todos e boa sorte. Muito obrigado. O setor do comércio de bens, serviços e turismo é um dos segmentos mais afetados por essa pandemia. Nesse contexto, as eleições municipais de 2020 se tornarão ainda mais relevantes para pautar o futuro do nosso setor. Nesse bate-papo, esperamos conhecer e compartilhar com os empresários e a população as propostas e o plano de governo dos candidatos para a região, em especial pelo setor representado pelo Sindlojas Niterói, uma cidade que mais sofreu com as ações e medidas restritivas por conta da Covid-19. E finalizando, gostaria de agradecer em nome de todos os empresários e da população do nosso município a oportunidade que a FEComércio Rio criou ao abrir um espaço para debater com todos os candidatos o futuro da nossa sociedade e os pleitos do nosso setor. Bom debate a todos. Obrigado. Olá, estamos aqui com o candidato à Prefeitura de Niterói. Olá, candidato. Gostaríamos de saber o que o setor do comércio de bens, serviços e turismo pode esperar do seu governo à frente da Prefeitura. Quais são os seus principais projetos para fortalecer o setor do comércio em nosso município? Olha, boa tarde, Marion. É bom que a gente inicie por essa pergunta. É um questionamento permanente da cidade, do comércio em especial, sobretudo nesses tempos em que sofremos tanto com a má administração da pandemia, mais do que com a própria pandemia no campo comercial. Todos nós sabemos que a cidade, a administração da prefeitura, ela tem ingerência direta e indireta na atuação do comércio, seja na fiscalização, seja na responsabilidade de expedição de alvarás e no seu controle, mas é fundamental que deixemos também esclarecido uma questão. Naquilo que guarda relação direta com aspectos de economia mais amplos, a prefeitura tem uma abrangência que é limitada nessa parte exclusivamente econômica. Não há nenhum ente federativo sujeito aos atos da União que possa sobrepujar aspectos de natureza econômica quando esses aspectos não sofrem influência direta daquilo que é da sua competência, daquilo que é das diretrizes que podem ser promovidas pela entidade. E esse é o caso da prefeitura. Agora, naquilo que pode ser feito, e isso é fundamental, a gente tem que flexibilizar. Hoje, o que se vê num momento que ainda sofremos com a pandemia é uma fiscalização desordenada e impiedosa com o comerciante que está tentando se manter numa espécie de sobrevida. Nós temos um esvaziamento absoluto da cidade, comércio fechado. Acredito que tenhamos perdido algo em torno de 30% a 40% do comércio leal, do comércio que emprega, do comércio volumoso da cidade. Sem falar no pequeno comércio, que esse não conseguiu se sustentar de cara. Nós temos aqui, eu passo com muita frequência na Rua Barão de Amazonas. Antes do início da pandemia, nós já tínhamos ali um fechamento provocado pelo abandono do centro da cidade de Niterói, não é?
E agora nós temos uma tragédia no Barão de Amazonas. Então, você contava ali 20 e tantas, 30 e poucas lojas fechadas. Hoje você conta aproximadamente 70 a 80. Isso, por si só, já indica onde temos que atuar e onde a prefeitura não atuou. Olha, nós estamos planejando com as pessoas que sofreram, nós estamos planejando com as pessoas que conhecem. Eu não tenho solução para tudo, mas para isso temos flexibilização da fiscalização nos pontos em que isso é necessário, uma reorganização no tocante à expedição de alvarás e um incremento em tudo que for possível em outras áreas para que o nosso comércio ande bem. Nosso segmento foi muito atingido pela pandemia, impactando fortemente na geração de empregos. O senhor tem algum projeto para incentivar o comércio nesta retomada e assim garantir acesso a emprego e renda à população? No que diz respeito à criação de emprego, nós caímos na mesma lógica do questionamento anterior. É evidente que nós, fomentando na cidade um espírito de natureza empresarial, as coisas começam a acontecer por si só. Então, é evidente que isso inclui aspectos de natureza educativa, aspectos de natureza fiscal, aspectos de natureza administrativa no tocante, como já disse, a padrões de fiscalização mais organizados e coerentes. Então, um conjunto tem que ser formado para que o comércio ande bem. Você não faz omelete sem ovos, né? Então, na educação, nós estamos retomando um grande projeto profissionalizante que teremos que fazer através de convênio para fomentar na cidade esse espírito que já está abandonado há muito tempo. No que diz respeito à fiscalização, embora nós tenhamos fiscalização tributária, veja bem, não é a fiscalização de postura, como normalmente também há em relação ao comércio uma certa opressão. Mas eu falo aqui da fiscalização tributária. Nós temos que criar mecanismos, embora tenhamos vários muros, várias dificuldades a serem vencidas, em especial porque o município e bem como o Estado não podem fazer, neste instante, nenhuma espécie de renúncia fiscal. Mas podemos recalcular, mas podemos flexibilizar, mas podemos dar prazo, nós podemos várias coisas que não estão sendo feitas, ou por falta de atenção, ou por má intenção, segundo penso. Porque a necessidade de se ter na mão uma rédea com o propósito de oprimir o comerciante tem sido a tônica dos governos de esquerda em Niterói, e isso, evidentemente, é objeto da nossa mais ferrenha oposição e continuará sendo. E as medidas no nosso setor, na área pública, no espaço do município, elas não são muitas, mas podem ser muito efetivas. Nós queremos andar do lado de quem precisa de emprego e está sem emprego, de quem emprega e de quem é empregado. E, para isso, nós precisamos criar condições a partir das soluções também apresentadas por esses grupos. Não é uma coisa que possa ser imposta a goela abaixo, como, eventualmente, nas pouquíssimas possibilidades que se cria para o comércio local se tem feito em Niterói. O que faremos é absolutamente diferente do que tem sido feito nos últimos 32 anos. Nós vamos levar o comerciante, o comerciário, o industriário, todos a sério, a fim de que as coisas possam transcorrer de uma forma eficiente dentro do município e haja satisfação e um ambiente positivo para que os negócios sejam fomentados de uma maneira absolutamente abrangente na nossa Niterói. Muito obrigado. O comércio formal é bastante afetado pela venda de produtos de origem irregular. E o combate a esta prática é uma bandeira importante defendida pela FEComércio RJ. Como o senhor pretende enfrentar o comércio ilegal de produtos piratas e roubados em nossa cidade? Olha, antes de tudo, nós temos que esclarecer que a atribuição, a competência para reprimir e prevenir os crimes que levam a essa condição são, respectivamente, do Estado e da União. Né? O contrabando e o descaminho são responsabilidades da União, seja através da Polícia Federal e, mais ainda, através da Receita Federal. Né? E nos demais crimes, né, que
que são relacionados a crimes contra o patrimônio, receptação e etc., nós temos uma condição que fica a distrita atuação do Estado. Mas nas duas possibilidades, nos dois quadros, nós podemos ter uma ingerência de apresentação. O que é isso? Isso é, por exemplo, orientar a Guarda Municipal que coíba naquilo que há de criminoso sendo levado no nosso comércio de rua, né, que se coíba com a apresentação nas delegacias respectivas, Polícia Federal, Receita Federal e Delegacia de Polícia Civil, conforme o caso, coíba e apresente a unidade que tem a responsabilidade de levar isso adiante. Então, a abrangência, mais uma vez, da Prefeitura aqui, ela é limitada pelos aspectos de cunho constitucional. Agora, isso não significa que você deva estar fora de um programa mais amplo de atuação e apoio àqueles que são verdadeiramente prejudicados por esse tipo de comércio, né? Uma coisa é o comércio popular, o comércio de rua, o comércio de todos os lugares quase do planeta, com exceção de raríssimas capitais, grandes capitais do mundo, você tem algum comércio de rua relacionado, se não à parte comercial propriamente dita, a questões de cunho folclórico, etc. Então, você tem no mundo inteiro o comércio de banca. O que você não pode ter é o comércio de banca relacionado à sonegação de impostos, enquanto o comerciante está pagando imposto diante dos olhos de quem está vendendo o mesmo produto que ele, né? Isso você não pode admitir de maneira alguma. E aí, nesse particular, que a gente tem que ser um pouquinho mais incisivo, porque neste particular pode haver, sim, atuação da fiscalização de postura, da fiscalização de ISS, de toda a fiscalização voltada para o ordenamento e a boa condução do comércio dentro do município. Isso, evidentemente, pode servir de apoio e isso, evidentemente, também traz frutos desde que seja congruente com o conjunto de medidas em geral. A União tem que estar junto, o Estado tem que estar junto e o município fazer a sua parte. Porque, caso contrário, seria nadar contra a maré e cair no vazio. Nós temos que falar a realidade para que o próprio comerciante venha em apoio às ideias que nós queremos implementar e que são em seu favor. Com relação ao transporte público, o emprego, a saúde e a segurança, quais são as suas principais ações para melhorar as condições de vida dos moradores de nosso município? Marion, eu acrescentaria a esse seu questionamento apenas mais um elemento que me preocupou de início quando assumi essa responsabilidade de passar pelo crivo popular de uma eleição em Niterói. E esse elemento guarda relação com a mobilidade urbana, que foi o nosso primeiro projeto, né? A mobilidade, que é uma ideia ainda em elaboração, mas que nós já temos um projeto concreto de apresentação, é uma proposta nossa que, essencialmente, para que eu não me alongue, guarda relação com a troca no entorno da cidade de pneus por trilhos, né? Nós queremos criar um padrão de transporte leve no entorno da cidade que permita, a partir de determinadas estações, com fluxo para dentro dos bairros, um menor fluxo nas vias internas da cidade, que formam, em última análise, uma verdadeira tragédia urbana. Mas isso é um elemento. O outro elemento nós escolhemos junto com a população, que é relativo à educação, que foi uma coisa absolutamente simples, porque inicialmente eu imaginava que ainda tivéssemos muitos problemas relativos à matrícula, temos alguns, mas não tantos quanto eu imaginava, mas o problema fundamental estava centrado na evasão escolar. Eu descobri isso com conversa com as professoras e, em seguida, descobri que a solução não era, pelo menos, a que vinha sendo dada. Essas eram, vamos dizer assim, paliativos do problema, mas não geravam um avanço real, né? A cultura é importante, mas não foi suficiente, né? O esporte, importante, mas não foi suficiente. Quando a nossa conversa, né, com as professoras chegou no que guarda relação com o profissionalizante, com a capacitação
das crianças. Isso evoluiu, nos deu a ideia da possibilidade de criação de convênios com o Estado para oferecer algo diferente do que tem sido oferecido. Isso foi amplamente acatado, em especial pelas populações mais pobres que dependem do colégio público para a evolução dos seus meninos, não é? A evasão era muito grande, algo em torno de 40% a 50% em alguns casos. Isso nos preocupou e a solução adotada foi justamente a oferecida pela sociedade. Nos dê um panorama geral do seu plano de governo para a nossa região? Então, Niterói sendo bela, Niterói sendo próxima, irmã de uma outra cidade bela, que é o Rio de Janeiro, Niterói tem enfrentamentos que são peculiares, não é? Primeiro, nós temos um enfrentamento administrativo e o nosso plano trata disso com combate à corrupção. Segundo, nós temos, como já lhe disse, uma questão educacional que guarda mais relação com a manutenção do jovem e da criança na escola do que com outros aspectos. E a isso nós oferecemos a oportunidade adicional de um profissionalizante depois dos convênios necessários. Na área da segurança, já foi colocado que nós vamos criar centros de controle muito mais eficientes dos que temos hoje, com a tecnologia mais avançada, mais ampliada, com uma cobertura integral do espaço urbano e, como disse, um incentivo, não só um incentivo, mas também uma reorganização do contingente, de modo que a gente possa estar sempre próximo do fato que incomoda o cidadão. Agora, temos algumas coisas que são novas. Todos estão habituados, por exemplo, a se preocupar com creches, que é uma preocupação efetiva, em especial nas comunidades mais carentes, e a família fica sem possibilidade de trabalhar, de ter, enfim, no curso da sua jornada, uma normalidade que é necessária para o bem-estar da família, para o bom andamento econômico da família. Essa normalidade, quando se consegue a creche, ela continua quebrada, pelo que descobrimos também no contato com a sociedade de forma geral e com as comunidades de forma especial, pela dificuldade que as pessoas têm, que as famílias têm, de lidarem com as pessoas mais velhas, as pessoas da terceira idade, quando estas já não têm condição de resistência própria no sentido de saúde propriamente dita, no sentido de saúde mental, física, né? Você sabe que a idade traz determinadas dificuldades de compreensão, a idade traz determinadas incontinências, e isso fez surgir um novo plano que esse, sim, eu acho que foi muito simpático à comunidade em geral, à sociedade em geral, que é a criação de centro de atividades para as pessoas mais velhas, que serão utilizados pelas famílias nos mesmos horários em que são normalmente utilizadas as creches, para que as famílias possam ter independência no período da jornada de trabalho, de deixar as pessoas de terceira idade em lugar seguro, onde eles possam socializar com outras pessoas e que possam também, na medida do possível e daquilo que for permitido pela lei, receber cuidados médicos e realizar os exames habituais que essa idade exige. Candidato, muito obrigada pela sua participação.